Muito boa noite a todos. O nosso curso abençoado, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com a nossa preparação, nossa irradiação. Então, convido você agora a trazer o pensamento para o momento presente, desligar da sua rotina, do dia a dia, da correria do trabalho, rotina de casa. Respire fundo. Procure relaxar seu corpo agora. Comece o relaxamento pelos seus pés. Relaxe. Enche o peito de ar e solte. Vai subindo esse relaxamento ao longo do seu corpo, passando pelas pernas. Passando pelo seu quadril, abdômen, peito. Relaxando toda a extensão da sua coluna. Seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, antebraços. Relaxe suas mãos. Cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço e nuca. Seu rosto. Seus olhos e pálpebras. Sobrancelhas e testa. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. Respire. E entre em contato agora com a sua essência. Pois agora, com seu corpo físico mais relaxado e tranquilo, isso permite que a sua mente fique mais serena e tranquila, possibilitando você entrar em sintonia com você mesmo, com você mesma, se conectando à sua essência, seu eu interior, onde você vê uma pequena chama, um ponto de luz. E então te convido a agradecer por mais esse dia abençoado de hoje. Por mais essa oportunidade. Por tudo que Deus te permitiu vivenciar nesse dia, nesse início de semana, trazendo à tona o sentimento mais sincero de gratidão. Pois esse sentimento é o combustível que vai fazer com que a sua luz interior possa aumentar, expandir e crescer. Você vai expandindo a sua luz agora até que ela envolva todo o seu corpo, usando a gratidão. E neste momento, você se auto-ilumina, envolvendo todo o seu sistema com a sua própria luz, permitindo sentir reequilíbrio, serenidade, tranquilidade, segurança. Mas você continua agradecendo e irradiando a sua luz, extrapolando os limites do seu corpo. Ela expande ainda mais até envolver todo o ambiente em que nos encontramos. Irradiando em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela, iluminando tudo à sua volta. E assim a sua luz irradiada se conecta do colega do lado, que se conecta ao outro. Nós vamos nos conectando presencialmente, virtualmente e espiritualmente. Todos nós envolvidos, ultrapassando todos os limites da matéria, da distância, formando uma linda corrente de luz agora, todos irradiados,
E nesse processo de irradiação, nos conectamos à espiritualidade superior. Elevando ainda mais essas luzes, nós nos conectamos ao nosso grande mestre e amigo Jesus, responsável por esse curso, por todos os trabalhos da nossa casa. E nessa conexão abençoada, nós oramos em agradecimento pela oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo mais uma vez, enche o peito de ar e solta, e vá voltando aos poucos, retornando ao seu corpo físico, percebendo seus membros, braços, o peso que ele faz na cadeira, e assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Radiados e prontos para a gente começar? Perguntinha básica. Alguém fez as leituras? Fez, elas? Oh, parabéns. Aluno aplicado. Fala, João. Boa noite. Gente, quem não fez, vale a pena, viu? Fala para mim, Glaucio. Fala se não vale ou não a pena, né? É um complemento muito importante, né? O caso lá do Senhor da Tabaqueira, quando ele explica sobre a materialização lá no livro. Você leu, Karine? Eu li os versos, eu li. Alguns missionários. Vocês têm um livro Missionários? Acho que eu tinha colocado no grupo. Né? Não sei, colocou? Acho que eu tinha. Acho que já tem uns capítulos. Acho que eu já coloquei. Bom, alguém precisar. Eu acho que essa cadeira está molhada. Se alguém precisar, me fala que eu mando de novo lá, tá? Viu? Então, o André Luiz, então ele é a continuidade do Kardec, só que do outro lado. Ele está fazendo a mesma coisa que o Kardec fazia, praticamente, entre aspas. Se você analisar bem friamente, Kardec foi o que codificou. Agora, ele lá está codificando diretamente nos espíritos. Se você analisar, é quase a mesma coisa, só que com mais... Só que ele mostra do lado de lá na prática, né? Então, ele é o segundo Kardec. Na verdade, eu consideraria o segundo Kardec o Chico. Nossa. Né? Que quem está encarnado é o Chico. Eu acho que cada um tem a sua singularidade. Acho que cada um traz para nós aquilo que a gente está apto a receber naquela época. Mesmo assim, André Luiz trouxe, achou não, o pessoal achou que não era verídico, que ele estava falando, que o Chico estava falando bobagem. Não estavam preparados totalmente para receber. Sempre tem quem vai contra, quem quer questionar, né? Igual a gente falou semana passada, daquele outro lá. Bom. É que eu falo porque o André Luiz, antes de ir para o outro lado, ele não sabia da doutrina, não conhecia nada, era um pecador, ele foi para lá, como Kardec, que não era nada, e começou, como diz, decodificar o outro lado. Ele aprofundou muito, né? O que eu falei semana passada. Kardec fez a base, né? O arcabouço. Pois o alicerce ali para nós, é isso. É aqui que começa. E depois, com as outras obras de tantos outros, assim como André Luiz, o Emmanuel, Herculano Pires, e Delbrando Pons, e todos os outros que a gente já conhece, né? Que veio nessa literatura tão farta, veio dar continuidade. Porque é o que você falou, você vai lendo os livros do André Luiz, vai aprofundando absurdamente no que Kardec começou lá no século XIX. Né? Também nem tinha como Kardec fazer isso. Não tinha como, porque... ele estava abrindo a mata virgem ainda, né?
abrindo espaço para tudo se começar, né? O povo já quis crucificar o Chico. Imagina lá, Kardec. Conforme a gente vai aprendendo, evoluindo, né? Aí Deus vai permitindo a gente desbravar novos conhecimentos, conforme a gente vai se preparando para esses novos conhecimentos, né? E eu descobri que eu não tinha lido, eu achei que eu tinha lido, porque eu já li alguns livros do André Luiz, e eu achei que eu já tinha lido Mensageiros, e eu comecei a ler, eu estou já terminando, na verdade, estou terminando. Eu descobri que eu não tinha lido, eu estou, assim, mais uma vez, maravilhado com a obra. Que quanto aprendizado eu estou tendo com aquele livro. Não, é impressionante. Muita coisa bacana que ele traz ali, aprofundando. Olá, boa noite. Então, gente, ó, quem não leu, ainda dá tempo. Faça a leitura, principalmente aquela questão da materialização, que é um assunto bem, até mesmo polêmico, né? Então, ali ele explica mais detalhadamente os processos, lá o caso, como que foi a reunião. A reunião que ele conta ali no Missionários é na prática. É uma reunião acontecendo para que houvesse a materialização. E eles não conseguem por causa dos encarnados. O senhor Pingus? O Pingus chega lá, aí eles têm que fazer um bloqueio magnético nele para não atrapalhar. E o máximo que eles conseguem é materializar uma garganta para que o mentor pudesse dar uma bronca neles. Fora a explicação, né? que eu ficava em dúvida, ficava perguntando por que não pode enviar muita coisa pesada. É maravilhoso, gente. Então, aí você vê que não tem, assim, não tem nada de extraordinário para quem é leigo, assim, então, coisa extraordinária, assim, é tudo dentro da natureza das leis. Isso. E de fácil entendimento, né? Não é uma coisa assim que é absurda para você entender. Eu acho Joana de Ângeles muito mais difícil. Com certeza. Com certeza. Eu que gosto, adoro português, eu estudo. Nossa. Joana de Ângeles, se você não tiver um dicionáriozinho do lado ali, ela é profunda. E também maravilhosos ensinamentos. Certinho, então, pessoal. Fica a dica, quem não leu, vale a pena ler, né? Quanto mais conhecimento, a gente costuma falar, conhecimento não ocupa espaço. Quem não gosta de ler, gente, tem os vídeos. Tem vídeo falando tem aulas, né? Aula. Tem vários livros que são aulas, né? Que a pessoa vai fazendo estudo, explicando. Maravilhoso. O próprio Livro dos Espíritos tem ele em áudio, né? Com aquele ator, como é que ele chama? Falei o nome dele aqui agora. Um ator famoso aí. Carlos Vereza, esse mesmo. Ele faz as respostas do Livro dos Espíritos. É uma delícia ouvir. O jeito que ele fala é maravilhoso. Maravilhoso. Pessoal, hoje a gente vai falar especificamente sobre a psicografia. Essa mediunidade aí, tão, uma das mais conhecidas no mundo, né? Principalmente depois da vinda do Chico, que se tornou mundialmente conhecida. Né? Então, a gente vai esmiuçar algumas, eu sei que vocês já conhecem, já ouviram falar, a gente vai entrar em alguns detalhes importantes da psicografia, que é importante a gente saber, como a gente viu lá, as nuances da psicofonia, a questão da consciência, da semiconsciência, da inconsciência, acontece a mesma coisa na psicografia. A gente vai entender como esses processos acontecem. Vamos começar pela etimologia, né? O que significa psicografia? Vem do grego, né? Psique, né? Que significa alma. Grafia, grafém, que significa escrever, escrita. Então, a escrita da alma. Olha que legal, né? Que filosófico isso, escrita da alma. Então, esse é o significado da palavra psicografia, que vem do espírito para que o médium possa escrever, né? Então, se você ouvir o termo médium escrevente, também é correto, tá? O nome não é muito usado, quase ninguém conhece esse termo, mas é um nome que é correto, médium escrevente ou psicógrafo. Da mesma forma, lá na psicofonia, a gente tem o médium falante ou psicofônico, né? Se você ouvir ou ler, médium escrevente está certo, tá? Então, vamos dar uma passadinha rápida de como tudo surgiu. A gente já falou sobre isso, mas eu quero entrar nesse tema
para a gente, com o filtro da psicografia em si, para a gente entender como tudo começou, né? A gente falou isso no começo do curso, como que tudo começou, como que o espiritismo surgiu no mundo, que veio aquele processo das mesas girantes lá no século XIX, que eram vários fenômenos que estavam acontecendo providencialmente para que a humanidade se despertasse para a existência da vida após a vida, né? E esse processo começou com esses fenômenos físicos, das mesas se movendo, que chamou a atenção da sociedade na época. Porém, imagina uma mesa falar, no sentido assim, de se comunicar, né? Você tem que determinar alguns parâmetros para que ela possa responder. Por exemplo, se bater o pé no chão uma vez, sim. Se bater o pé no chão 2 vezes, não. Estou dando um exemplo aleatório aqui, não sei se era assim. E aí, faz uma pergunta, as perguntas todas têm que ser de sim para a resposta sim ou não, aí ela bate. 2 vezes, não. 1 vez, sim. Pensa na dificuldade da comunicação. Ao longo do desenvolvimento desse processo, perceberam-se que poderia haver uma forma mais fácil. Aí desenvolveu copo, né? Que é a questão de um objeto se movimentar e ir buscando letras. Aí se desenvolveu e foi evoluindo esses equipamentos para melhorar a comunicação com o plano espiritual, foi evoluindo aos poucos. Foram se desenvolvendo acessórios para que facilitasse a comunicação, né? Aí criaram a tal da cestinha, né? Criaram a tal da prancheta, que é essa daqui, ó. Olha só, eles colocavam uma prancha de madeira com uma caneta ou lápis presa na ponta, os médiuns em volta da mesa colocavam as mãos ali, só as pontas dos dedos, e a prancheta ia escrevendo. Agora, imagina a dificuldade de escrever um texto inteiro. Imagina um poema, for uma resposta, 5 parágrafos, escrever desse jeito, né? Era muito moroso, muito... Então, foi um processo gradativo que foi acontecendo para melhorar essa comunicação, né? Até que chegou no ponto e que entenderam que não precisava de nada disso mais. Não precisava de nenhum acessório, a não ser a própria caneta na mão do médium. Foi aí que se começou a psicografia. Ao invés de usar aparelhos como esse, ou a cestinha, tinha uma cesta também que eles colocavam o lápis, a caneta no meio dela e tal. Ao invés de se usar esses acessórios, percebeu-se que o próprio médium era capaz de receber a comunicação e ele mesmo, de próprio punho, escrever sem nenhum desses acessórios, facilitando muito o processo da comunicação. A dificuldade era aqui, não lá. A dificuldade era aqui. Lá está super adiantado. Sim, a dificuldade era os médiuns se prepararem, se adaptarem aos processos de comunicação que não havia na época, né? Não havia um protocolo, não havia uma prática mediúnica, né? Frequente. Não existia. Mas foi bom também que, ao mesmo tempo, mostrou a lisura desses processos. Porque se o médium está com a caneta na mão, fala, não, é do seu pensamento. É ele que está escrevendo, né? E com esses processos iniciais, como eles estavam perto e a caneta andava sozinho, sexto, não mostrava lisura. Não tem ninguém encostando na mesa, não tem ninguém encostando na cadeira. Isso, exatamente. Na caneta, né? Por isso começou pelos fenômenos físicos, para chegar e falar, né, para os São Tomés da vida, né, que veio para crer, gente, ó, está acontecendo. Existe algo ali que você não está vendo, tem uma inteligência por trás disso aí, né? E aí até chegar. Percebe que esse processo, gente, olha que curiosidade, até um insight que me veio agora. Esse processo de prancheta, de acessórios, é um processo físico-intelectual. Porque é físico, porque tem um acessório para ser mexido, mas também ele é intelectual, porque está envolvendo os médiuns ali. É uma mistura, né? Até chegar na mão do médium e se tornar apenas um efeito intelectual, né? Muito interessante. E trazendo a seriedade, a lisura de todo o processo, para a humanidade ver que realmente tem uma inteligência ali, que não é aquela pessoa que está escrevendo, né? Que está colocando aquilo no papel.
E aí nós chegamos, então, no processo da psicografia, tão conhecida hoje, divulgada depois da vinda do Chico, que o mundo inteiro ficou conhecendo mais especificamente através dos seus livros que ganharam o mundo, né? Isso aí tem tanto tempo, né? Mas a gente fazia com copo, né? Eu lembro que a gente colocava A brincadeira do copo. A gente colocava o ABC inteiro e colocava um copo no meio, você pergunta o copo e andando, e a gente ia junto. Aí fazia aquilo para brincar e era alvo de, e virava brinquedo dos espíritos, né? A Cris conta de uma história com uma das meninas que ela foi fazer isso, o cabelo dela subiu, assim, ficou arrepiado. Para você ver que não é, é antigo, mas é moderno. É antigo, mas é moderno. Verdade. Porque, assim, o qual só aprimorou isso daí? Não, é também um fato, assim, mas, assim, grosseiro, mas jamais, porque já estava utilizando o copo alfabeto, né? Você vê que grosseiro depois veio melhorando. Já alguém chegando aí. Na minha época era com a caneta. Caneta? Eu sou mais velha que você. Eu sou. E eu ficava cagando de medo. Eu ficava até assim, os colegas sentavam assim nas cadeiras. Aí sempre corria. Para quem que participava, né? Não, eu não participava, eles faziam dentro da sala de aula. Na sala de aula? A aula acontecendo. Aí eu era cagona e eu fazia assim, ó, porque eu não tinha como trocar de lugar naquela hora. Eu ficava... Então, aí o que a gente pode entender do processo? Lembra do caminho do pensamento? Voltando aí a entender que é um processo de efeito intelectual, né? Que o médium se conecta ao espírito, tudo que a gente aprendeu no módulo anterior. É uma conexão, uma fusão fluídica ali, uma conexão entre mentes. Só que no caso da psicografia, qual é o órgão ou o objeto, o órgão que transmite a comunicação? A mão. Então lá, a ideia sai do espírito ao caminho, sai da mente do espírito, chega na mente do médium, que entra na mente do médium através da glândula pineal, ela faz aquele conversão de sinal, né, Wi-Fi ali, e vai para o sistema nervoso do médium. Só que ele não vai falar, ele não vai ver, não vai ouvir, vai escrever. Então, o órgão que transmite é a mão do médium, tá? Por isso ele é uma mediunidade de efeito intelectual. Sempre nessas brincadeiras, tinha médico de efeito físico. Eu era, nossa, eu era pequena, né? Tem que ter, né, para acontecer ali do objeto se mover. Fiz na sala de aula, falando lá, todo mundo... eu que era médium de efeito físico, estava lá morrendo de medo, lá cagando de medo e eu vou fazendo graça. Você que dava os fluidos ectoplasma para ele. Eu indiretamente. Pra ver se era verdade. Não, pior é que eu acho que eu acreditava. Acho que por isso eu não acreditava. A gente sabia que era verdade. Curioso. A curiosidade, né? Coisa de criança, de jovem. Vale um detalhe importante aqui, o seguinte, gente. Esse processo que se utilizava de acessórios, né? Prancheta e tudo aquilo que a gente conversou agora, Kardec chamou de psicografia indireta. Por que indireta? Porque precisava de se usar objetos, acessórios para realizá-la. Quando entendeu-se que o médium poderia, de próprio punho, realizar essa comunicação, aí ele chamou de psicografia direta, tá? Essa é a diferença. Meu microfone aqui está com as pilhas fracas, está dando uns barulhinhos. Bom. E aí, entendendo esse processo, né, que é o caminho do pensamento, é um efeito intelectual que chega e é revelado através das mãos do próprio médium, a gente vai agora entrar especificamente nas nuances, né? No quais as diferenças, os tipos de psicografia existem. Igual a gente viu lá na psicofonia, então eu vou até fazendo um paralelo aqui para vocês entenderem. Qualquer dúvida vai me perguntando. O primeiro que a gente vai ver aqui são os médiuns mecânicos. Como assim mecânicos? Os médiuns mecânicos são igual a gente viu lá na psicofonia, os médiuns inconscientes. Por quê? Ele não tem a consciência, olha lá, não tem consciência do conhecimento. Só um minutinho, gente. Dá uma barulheira.
ele não tem a consciência da mensagem. Então, a mão dele está trabalhando ali como se ela fosse impulsionada por outra pessoa. Como não? Ela está sendo impulsionada pelo Espírito, tá? Então, não tem consciência. Esse tipo de médium, que é chamado de médium mecânico, pode ser chamado também de médium passivo. Já ouviu esse termo? Ah, o médium deu passividade ao Espírito, porque ele se colocou à disposição do Espírito, né? Mas, especificamente, o médium, o psicógrafo mecânico, ele é chamado de passivo. Por quê? Porque ele não tem ali consciência da comunicação. Então, é como se o Espírito tomasse a mão dele para escrever, tá? Mas hoje eu vou explicar esse detalhe dessa mão. Ele escreve com a letra do Espírito. Não, não necessariamente, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Às vezes ele faz só bolinha mesmo. O que acontece ali? Como ele é inconsciente, né? Mesma coisa do psicofônico, inconsciente. Ele não está consciente. Então, é a mão dele como se ela tivesse vida própria. E escreve, tá? E eu vou só falar um detalhe aqui que Kardec nos traz, para depois explicar como que há esse domínio do espírito na mão do médium, porque a gente aprendeu que o espírito não entra no corpo de ninguém, né? Então tá, daqui a pouco eu volto nesse assunto. Olha o que Kardec fala. Quando o espírito atua sobre a mão, dá a esta um impulso completamente independente da vontade do médium, claro, né? Ela funciona sem interrupção. E, malgrado o médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer, se detém somente quando termina. Ou seja, às vezes o médium, ele não vai determinar, ainda mais porque está inconsciente, não vai parar a hora que o médium quer. Vai parar a hora que o espírito terminar. Entende? Ele está ali, ele está inconsciente. Então, só vai terminar quando o espírito achar que terminou e parar de escrever. Então, o médium ali perde o controle da mão dele, certo? Ele está inconsciente. Por que é chamado médium mecânico? Porque é como se fosse uma máquina de escrever, né? Ele é uma máquina de escrever para o espírito. Entendeu? Por isso, médium mecânico, tá? Mas nesse caso, então, no meu caso não era mecânico. Então, o meu já era semi-mecânico, mesmo eu não sabendo, porque eu não ficava inconsciente. Eu percebi o tempo todo a minha mão mexendo, apesar de não ser eu mexendo. Eu sentia como se estivesse apertando nos músculos, assim, como se fosse agulhado, igual... Que legal você falar isso. Muito interessante você falar isso. Mas eu escrevi, eu estava consciente o tempo todo. O desenho era feito o tempo todo. Eu só não sabia onde a minha mão ia. E nem o que seria escrito, né? Então, mas você tomava consciência na hora que estava sendo escrito. O que eu via na hora que estava sendo escrito. Isso é o semi-mecânico. Eu não sabia o que estava sendo escrito. Você não sabia antes, mas não. Durante você ia tomando consciência, na hora que chegava no papel. Só na hora que eu terminasse a palavra. Isso mesmo. Porque eu estava consciente o tempo todo, eu sabia do que estava, eu só não sabia o que estava sendo escrito. Tá. Isso é o semi-mecânico. Exatamente. Tá, porque eu estava consciente. E muito legal o que ela falou ali, parecia que estavam mexendo os músculos dela, porque isso ilustra perfeitamente o que eu vou explicar agora. Como que o espírito domina a mão do médium? Ele vai lá e entra a mão dele no braço do médium? Não é uma conexão entre mentes. Não vai para o sistema nervoso. Então, é como eles estão conectados. E está indo o sinal para o sistema nervoso do médium, é o sistema nervoso do braço que o espírito começa a dominar. Viu que ela falou? Como se tivesse algo mexendo os músculos do meu braço, fazendo a minha mão mexer. É o sistema nervoso agindo. Respeitando a vontade da mente do espírito que está conectada a ela. Viu? É o sistema nervoso dela agindo em resposta à mente do espírito que está conectado a ela. Por isso que a mão fica, parece que trabalhando sozinha, ao domínio do espírito. Tá? Então, é um processo no seu sistema nervoso.
No caso, o sistema nervoso do médico. Depois é automático, mas os primeiros, até se treinar assim, fazer, que eu ficava fazendo aquele skin, era justamente isso. Ele ia treinando, ele ia se adaptando ao seu sistema nervoso, né? Para pegar o jeito dele. Mas que legal. Eu sentia como se ele estivesse trabalhando cada músculo individualmente. Que legal. Ele estava aprendendo. Você e ele, os dois. Né? Na verdade, os dois aprendendo um com o outro. Aprendendo, né? Que legal. Mas se eu quisesse parar, eu parava. É. Eu tinha essa autonomia de falar que eu não vou continuar. Por quê? Porque você não é mecânica. Você ainda não era mecânica. Aqui a gente não está falando do mecânico. Você era semi-mecânica. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor. É interessante falar isso. Na psicofonia também, às vezes, a boca fica formitando. Assim, o rosto, aí, ó. a língua, o lábio fica formitando. Fica? Sabia não. Às vezes, obrigado pela informação, não sabia disso. Às vezes fica, quando tá com uma conexão muito forte. Formiga? Como se fosse anestesia. Olha que legal. Mais uma prova cabal desse acesso ao sistema nervoso, tá vendo? Que legal, gente. Às vezes eu fico assim. Eu já vi você fazendo isso na boca, mexendo assim sozinha. Parece que, mas não sou eu. Olha que legal. Mais uma prova dessa manipulação do sistema nervoso. Mas aí, com o tempo, eu não sinto, mesmo que agora seja... Porque como eu ficava tentando adivinhar, eu acho que eles cansaram da minha pessoa, e aí é como se eles ditassem para mim. Então, agora eu escrevo. Mas se eu não entendo o que ele fala, a mão vai sozinha. Entendeu? Viu? Mais uma vez, a questão do semi, da metade do caminho ali, né? Daqui a pouco vamos entrar nesse assunto. Tão complexo e mágico. É lindo, né, esse processo. Eu acho mais lindo é compreender, assim, como que Kardec, André Luiz explicaram isso para nós, fazendo a gente entender a ciência por trás do processo, a lógica por trás do processo, né? Muito bacana mesmo. Um detalhe importante, gente, é que o tipo de movimento que vai ser feito ali durante essa escrita, ainda estamos no mecânico, né? Ele vai corresponder ao estado de espírito do espírito, ao sentimento dele. Vamos supor, se ele está no estado mais agressivo, sabe? Ele vai, o médium, a mão vai escrever ali, ó, de uma forma mais acelerada, mais rápida, mais nervosa ali. É como se a mão transmitisse o sentimento que o espírito está. Então, assim, vai ser uma letra mais, assim, arranhada, talvez até mais difícil de entender, mas quando é um espírito mais evoluído, a mão vai mais suavemente no papel. Já teve casos, assim, o espírito, quando está num momento de revolta, do médium, ao terminar, jogar o lápis longe, sabe? Transmitindo ainda mais esse sentimento de revolta ou de raiva que o espírito pode estar. Se é um espírito tranquilo, sereno, a mão escreve com mais serenidade. Não significa que escreve mais devagar, pode até escrever rápido, mas a mão está mais leve, está mais... movimentos mais sutis, uma letra talvez um pouco mais desenhada, tá? Que a mão ali, ela vai transmitir os sentimentos que o espírito está no momento. Tá? Mas ali porque existem vários espíritos que escreveram através dele, né? Mas não cansa depois que cansa. Há um desgaste energético muito grande. Por quê? Tem o desgaste normal, físico, e tem o desgaste da conexão. Entendeu? É como se gastasse 2 vezes mais energia de você escrever por vontade própria. Tem um desgaste físico. Eu canso muito, necessariamente canso fisicamente, porque eu percebo que eu fico muitas vezes na posição do espírito, a posição que ele está na hora do acidente. Tipo assim, sabe? Seu corpo responde à situação então, dele. Isso me cansa, mas eu dou a posição. E assim, eu estou rezando para a pessoa mandar ele embora. Aí dói a coluna, dói um ombro, um braço, um pescoço. E essa dor é dele, né?
Não, e às vezes vai E a variar sua, da porque vida. o corpo está de mau jeito. E isso vai variar de médium para médium, né? E Sim, pela evolução dele também, não sim, é? sim. Com o tempo, por exemplo, no começo eu sentia muita dor no braço e eu saía cansada. Hoje eu canso, mas eu mesmo restauro. A minha energia, eu vou embora com a energia restaurada, que é diferente de quando eu comecei, por exemplo. Isso. Porque o médico, conforme ele vai se desenvolvendo, né, ele vai entendendo que aquilo ali não é dele. Ele vai se desvencilhando dos fluidos que ficam, os resquícios de energia mental, que fica no próprio sistema nervoso do médico. Então, conforme ele vai se evoluindo, ele vai conseguindo dissipar isso com mais facilidade. Tipo assim, não é meu, e vai embora, e pronto, e aí você volta ao seu estado normal, né? E essa é uma das grandes preocupações nossas aqui, dos trabalhos mediúnicos, de que todos os médiums saiam se sentindo bem. Isso é muito importante. Muito importante. Por mais que, às vezes, o médium se conecta com o espírito revoltado, que ali ele envolve uma grande quantidade de energia, né, pela impulsividade dele, enfim. Por mais que tenha essa conexão mais agressiva, é possível restabelecer o médium, né? O médium, conforme ele vai se educando, o trabalho, o ambiente, lembra da gente falar aí disso? Que o ambiente do trabalho é muito importante para ajudar o médium a se restabelecer, né? O grupo em si está numa conexão boa, que a própria espiritualidade vem também ajudando, reenergizando o médium depois do Mas processo. é interessante que a maior parte, assim, sempre que acontece, muitas vezes, quando é, assim, de uma forma mais pesada, né, principalmente, depois, a sensação que eu tenho é que eu tô tomando um passo daqueles mais gostosos, sabe? Ontem até eu cheguei, e aí depois eu fui percebendo que eu não estava bem. Aí eu até chamei a Sônia para me ajudar, para encaminhar. Aí veio 3 bem assim. Aí depois que foi ela, até ela sentiu, nossa, tá recebendo passo, né? Porque eu tô sentindo a energia tão gostosa. Além desse processo do próprio médium buscar essa recuperação, tem esse amparo espiritual maravilhoso, que vem nos reenergizando, nos ajudando a dissipar aquele excesso de fluido e se restabelecer. Fala, Ribeiro. No caso da Cris, ela é médio extensiva, né? Você Sim. disse que desde criança, desde pequena, ela já tinha essa mediunidade aflorada. Sim. Isso aí é porque na outra encarnação ela veio com propósito para isso, ela pediu para vir assim, ou porque ela tem alguma coisa diferente na parte Física? Física, mental? Os dois. Os dois. Porque uns são mais, outros são menos. Porque primeiro começa com a parte do plano reencarnatório da pessoa. Ela vai reencarnar, então ela já tem um processo que é feito com o auxílio da espiritualidade de fazer esse plano reencarnatório, onde ali ela vai determinar o que ela precisa resgatar, o que ela precisa viver, o que ela precisa superar, entendeu? E se nesse plano reencarnatório está a questão do trabalho mediúnico mais ostensivo, ela já vai vir com um aparelho fisiológico, físico, mais adaptado para esse processo mediúnico que ela vai ter que vivenciar na reencarnação dela atual. Pode ser que na reencarnação anterior eu já estava bem, não tinha muita coisa para pagar, por isso, né? Não, isso é independente. Não é dependente no sentido de que tipo de mediunidade você teve na reencarnação anterior. É em cima do que você tem que passar, do resgate que você tem que fazer, entendeu? Porque, às vezes, a mediunidade vai ser uma ferramenta muito boa para te ajudar naquele processo que você precisa resgatar, porque você tem um mar de gente para você ajudar, a mediunidade vai te ajudar a fazer isso. Fez lembrar um livro que eu li ontem, até lancei no grupo, os fraternos,
falando dele, muita gente, muitos médicos, né, nós médicos, achamos que a mediunidade, nossa, eu sou médium, eu sou, né? Achando que é melhor que os outros, né? Aí ele fala assim que Deus nos permitiu ser médios, poder a gente não ir por prazo. O médium não é porque ele é melhor, Não, é porque tem mais conta para pagar. É porque ele deve mais. Então, a mediunidade vai ser um leque que vai ajudar mais gente para ele poder pagar mais rápido as contas dele. Essa é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que quando não é médium, não tem muito a pagar. Né? Às vezes, você ainda nem dá conta de pagar. Talvez você nem vê que a mediunidade você ainda não está preparado para ela. Mas falam que a gente quer ser mais. Com certeza. Porque que acontece? Igual lá o João de Deus lá. Então, se a espiritualidade também da mediunidade, uma pessoa que eles veem que vai ter grande chance de sucumbir, eles não vão dar. Exatamente. Eles vão dar na próxima. Talvez prepare nessa para a próxima. Você vê que ele vai usar a mediunidade para alimentar o orgulho, a vaidade, que ele não vai segurar o taco, ele não vem com a mediunidade. Ou perde, né? Ou perde, a gente falou sobre isso no curso. Existe o processo, se a pessoa abusar, ela pode perder a mediunidade ou tê-la suspensa por um tempo. Mas a gente sempre progride, né? Nunca a gente regride, né? Sempre progride. Sempre progride. Nunca regride. Você está na sua melhor versão, Miguel. Não estou porque eu tive uma Coisa regressão. tá feia, hein, Eu tive uma regressão uma vez numa cidade que eu estava, e aí essa regressão, não sei se foi a última, foi mas numa reencarnação de 1500 e pouco, 1600 e pouco. Eu era uma dona de pensão, era mulher, dona de pensão, e eu ajudava todo mundo lá a fazer comida, quem me podia pagar, não pagava. Dona de pensão, por isso que eu acho que eu gosto de cozinhar. Provavelmente, tem a ver. Ela nasceu na dona de pensão. Que linda. Mas diz que isso acontece, né? Eu tive mas diz que isso acontece, essa relação, né? Um pouco. Tipo assim, era homem, aí nessa vida agora veio mulher, mas sempre foi homem. Aí diz que não aceita. A gente, inconscientemente, não aceitamos. Isso. Tem esse processo também. Né? Tem. Não aceitamos. Então, se veste de mulher, muito se veste de homem. A filha da Gretchen, nossa, como transformou. O que é aquilo? O filho agora. Então, mas aí eu vi uma explicação de um médium dizendo que é a alma feminina no corpo masculino. Isso. E vice-versa. Na verdade, né, se você for pegar tecnicamente, friamente, não existe alma feminina e alma masculina. Sim. Né? Só que, por que fala alma feminina? Porque traz as impressões fortes da última reencarnação, que foi, como reencarnou como mulher, ainda traz essa impressão de viver como mulher. Não, é o caso do Chico. Como assim do Chico? O Chico foi praticamente quase todas as coisas foi mulher, quase todas as encarnações dele passadas foi mulher. Mas eu não sei disso. Eu não sei disso, não. Chico, sim. Gente, com relação à psicografia, a gente falou da mecânica. O outro tipo de psicografia que existe são os intuitivos, assim como lá na psicofonia, a gente tinha a psicofonia consciente intuitiva, acontece também na psicografia, né? O que é o médium intuitivo? Ele tem a consciência da mensagem antes de escrever, ou seja, vem a ideia na cabeça dele, ele interpreta, processa essa ideia e ele próprio escreve. Ali não tem espírito dominando o sistema nervoso dele. Ali não tem ninguém mexendo com os músculos dele. Ele próprio interpreta na cabeça dele a mensagem e começa a escrever. Como essa mensagem vem, né, até fala-se muito assim, o livro do Chico, Os Mensageiros, foi ditado pelo Espírito André Luiz. Né? Por quê? O Espírito ditou e o médium escreveu, ou seja, foi na mente dele como se estivesse ouvindo alguém e ditando o texto, e ele vai, então,
transcrevendo, vai escrevendo o texto. Ele interpreta, recebe a mensagem e ele mesmo escreve. Você está lá na sala de aula, o professor ia falar, vamos fazer o ditado, meninada. Né? Então, ela ia ditando, você ia escrevendo. Esse é o processo do médium intuitivo. Ele não perde consciência em momento algum. Ele está consciente de si, mas está conectado, está recebendo o texto, está recebendo a ideia, e ele está ali, então, escrevendo. Por isso que fala que é um ditado mental. Então, tem muito escritor que... Muito. E isso, essa pergunta sua, ela é interessante para a gente entender o seguinte, porque tem o intuitivo e o inspirado. Você tem a intuição e tem a inspiração. Qual a diferença? Quase nenhuma das duas. Kardec fala, no item 191 do Livro dos Médiuns, ele fala o seguinte, que o inspirado, ele recebe a inspiração, mas é como se fosse muito mais sutil, muito mais leve. E ele escreve se ele quiser. Entende? Se ele transmite aquilo, ele passa para o papel aquilo, se ele quiser fazer. Está no livre-arbítrio dele. O intuitivo já é uma intuição, já é uma mensagem um pouco mais forte. Ele sente a necessidade muito grande de escrever na hora. Tipo assim, dá uma fobia nele, uma agonia dele se não escrever. Então, Kardec fala que a diferença é essa. O inspirado não sente essa necessidade de escrever instantaneamente aquilo. O intuitivo é como se a conexão fosse um pouco mais forte e ele tem que escrever na hora. Mas tá? a inspiração, às vezes, vem e vai embora na hora. Isso. Às vezes nem dá tempo. O problema da inspiração é essa, que ela passa, e aí você pode esquecer, se você não anotar. Uma vez a você falou para mim que, de vez em quando, dava uns negócios, né, de escrever, poemas, não parou, né? Não sei, não aconteceu. É, porque eu estou passando por uma fase mais complicada, então eu não tô zen. É só quando eu estava bem zen mesmo. Ô, Wellington, então lembra que você pedia para a gente fazer umas tarefinhas? Sei. Lá na frente você falava assim, então a tarefa da semana, vocês vão conectar para ver o que vai sair em caso da psicografia. Lembra? Que tem muita tarefa. Psicofonia. Não, psicografia, para ver o que sai de mensagem. Lembra? Para mim saiu. Lembra? Saiu? Saiu em relação ao horário. Então foi intuitivo aquilo. Então, Isso. agora eu estou separando, foi intuitivo, porque desapareceu. E eu fiquei, eu escrevo isso ou não, né? Porque eu até te perguntei, eu passo para ele ou não? Isso. Porque a mensagem Você sentiu ele uma... sabia já o que fazer. Que já estava na hora de começar a trabalhar. Então, eu não escrevi, mas foi intuitivo. Agora que eu estou sabendo que você explicando. Isso. Quando aconteceu com você, você ficou com uma necessidade grande de escrever na hora? Não. Então foi uma inspiração. Foi inspiração. Inspiração. No seu caso, provavelmente, Glaucia, também era, né? Inspiração. Sim. Você ficava com aquela vontade louca, aquela necessidade de escrever. De vez em quando? Eu guardei, as coisas estão lá, pretendo retomar, mas eu tenho que estar com melhor. Gente, a inspiração, ela está em todo lugar. Se você pegar hoje as grandes obras literárias, musicais, pinturas, né? Na parte artística mesmo, do ser humano, tem muito esse lance de inspiração. Muito. De onde vem? Provando que a mediunidade, ela é unânime, ela existe para todos mesmo, né? Não, e assim, é tão simples a questão da conexão pela glândula pineal, porque sempre eu falo para as meninas, tem alguém que eu sinto que eles estão conectados pela pineal, eu sinto muito peso na nuca, nessa região, e a presença deles aqui atrás. Isso prova a conexão pela pineal. Essa conexão mente-mente, que vem essa fusão fluídica. Eles, eu sinto quando tem um, quando tem dois, quando tem três, eu sinto a quantidade, eu vejo a quantidade, não sei se chega a ver, legal. Tanto é que quando a gente vai dar passe, se tiver oportunidade, se a pessoa tiver um pouquinho mais assim, afastada da cadeira, então é que a gente faça o dispersivo numeral aqui, que é na nuca, né? Isso é interessante, até para a gente agregar na questão da psicofonia. Quando você dá passes de intensidade, de doação de energia no humeral, você ajuda, facilita a conexão. Quando o espírito se desconecta do médium,
O ideal é você fazer um dispersivo numeral justamente para desligar essa conexão, ajudar a dissipar os fluidos ali. Então, vê que o médico está aqui naquele vai, não vai, aquele início de conexão que o médico está com dificuldade de começar a conexão, você põe a mão na nuca do médico e doa energia ali. Você vai facilitar a conexão. A mesma coisa que você pegar a tomada e acabar de ligar ela. Entende? Eu acho que vai ter que fazer isso quando for conversa do mentor comigo. Porque no pai, os espíritos inferiores facinho, instantinho. Será por quê, né? Será por quê? Mas o mentor é Vamos saber quem quer, será? Os espíritos inferiores facinho. É só sentar lá no acordo e tomar. vem. Liberado, pô. Comentou, né? Você quer falar, Camila? Diga. Só fazer um assim, por exemplo, aqui a gente está falando de psicografia, né? Sim. Mas, na verdade, eu comecei a perceber a minha mediunidade por essa questão de intuição, mas do toque. Eu vi alguém, eu tinha vontade de tocar na pessoa. Eu não sabia por quê, mas eu tinha que tocar na pessoa. E era muito forte. Enquanto eu não fosse lá em alguma coisa, tocar na pessoa, parece que não ficava Interessante. aquele negócio assim. E era engraçado, porque às vezes, quando tocava, eu nem sabia, aí a pessoa comentava, tô com dor, passava um pouquinho, você fez, eu não faço ideia. Tinha um lugar específico para você tocar na pessoa? Em alguns pontos, assim, da região da cabeça. Olha que legal. E eu não fazia nem ideia, porque eu nem conhecia nada sobre os fetichismo. Uhum. Né? E aí começou a me chamar a atenção, porque teve uma fase que começou a ser muito frequente. Isso pode ser um indício de mediunidade de cura, né? Mediunidade de cura, pelo toque. Demais. Pelo, É muito ruim. Agora está passando, tá calmo. Eu falo, não é nada não. Sei lá, sabe? Você não sabia, mas era só mediunidade de cura. Legal. Mas é o caso meu aqui no tratamento, que eu senti a necessidade de, sei lá, fazer uma massagem na pessoa. Só que eu achava difícil, por quê? Porque às vezes você tocar na pessoa é uma coisa muito complicada, não sei. Então, aí eu trouxe umas bolinhas para fazer massagem na pessoa. E aí depois, eu fazia aleatório da minha cabeça, né? Porque eu não entendia nada, que o negócio tá... Beleza. De repente, a bolinha, ela começou a andar onde que tinha que ir. Tanto que a semana passada, o Marcelo pediu para eu fazer uma massagem no ombro dele, mas doía mais aqui assim. E aí, fazia pontos com a bolinha aqui. Ele tá assim, pô, mas tá doendo aqui. Falei, então, mas a bolinha não tá indo aí. Ela tem vida própria. Já não tá indo, né? Aí, de repente, aí como agora é mais fácil a psicofonia, assim, de eu pegar o pensamento, aí veio na minha cabeça assim, você não pode apertar a bolinha onde está inflamado. A gente tem que ir nos pontos. Aí eu falei para o Marcelo, ele sossegou. Mas aí depois ele me deu feedback que foi muito bom para ele. Que ele pegou nos pontos certos, que depois ele nem sentiu doer. Então, às vezes, na quinta-feira, se você sentir necessidade de tocar na pessoa e tiver com essa dificuldade, aí tem a gente... Isso, mas aí com as bolinhas, e eu sinto passar energia através delas. Mas, dica, se for mulher, toca. Se você vê que é uma necessidade muito real, não tem problema, né? Você é mulher, toca mulher. Se for homem, chama alguém, algum homem, e pede para a pessoa pôr a mão, você põe a mão em cima da mão dele, entende? Que aí vai tirar qualquer ideia que possa haver de qualquer outra coisa. Mas não pode você as duas, corta por exemplo, isso. tratar de mim aí, pegar um dia e... Pode, ué, por que não? Claro que pode. Gente, só para a gente concluir aqui o negócio da mediunidade intuitiva e mecânica, o que acontece? Ó, mecânico, máquina, mecânico, máquina. Então a mão está ali, igual a máquina. O médium não está tendo consciência. Intuitivo é intérprete. O médium é um intérprete, ele está recebendo informação, processando, e ele mesmo, de próprio punho, está escrevendo, certo? E tem os semimecânicos, que a Pamela citou, que é o caso dela. O que acontece ali? Ele tem a consciência da mensagem durante
Não é antes, não é depois. Durante o processo, conforme vai escrevendo, ele vai vendo o que está sendo escrito. Antes, ele não tem nem ideia. É igual ela fala, se eu for tentar adivinhar, eu estou atrapalhando o processo. Tem que deixar fluir. Porque é só depois que escreve a letra que ela sabe, é um E, é uma A, a palavra é casa, né? Então, é durante. O semimecânico, a mão sofre a influência, é exatamente o caso da Pamela. A mão sofre uma impulsão ali, uma influência para escrever. Os momentos que ela não conseguir escrever por ela, a mão vai sozinha e ela vai tomando consciência no meio do processo. Como se a mente dela estivesse acompanhando o processo enquanto ele está acontecendo, no momento presente. Naquele segundo, naquela fração de segundo presente. Esse é o processo do semi-mecânico, tá? Então, ó, a explicação de Kardec, ali, Livro dos Médiuns, item 181. No primeiro, mecânico, o pensamento segue o ato de escrever. Ou seja, vem depois. Vem o pensamento, ele escreve, depois é que ele entende a mensagem. Depois que ele vai ler, que ele vai ter consciência. No segundo, do intuitivo, o precede. Vem antes. A ideia vem antes, processa na mente do médium, e aí ele próprio escreve. No terceiro semimecânico, o acompanha, é durante. Então, essa é a diferença. Veio a ideia antes, intuitivo. Veio a ideia depois, a mão escreveu sozinha, mecânico. Veio durante, está acompanhando, semimecânico. Tá? E aí ele fala, esses últimos são os mais numerosos, os intuitivos e os semimecânicos. Costuma ser raro um médium mecânico, totalmente mecânico. Costuma ser bem raro, tá? Então, a maioria dos médiuns são intuitivos ou semimecânicos. Fala. Daquilo que você falou lá atrás, quando a pessoa é analfabeta. Já vou falar também. Vocês estão adiantando a aula hoje? O que é isso? Estou pensando ali no mecânico. Isso. O analfabeto, ele tem que ser mecânico ou semimecânico. Porque se ele não sabe escrever, como é que ele vai escrever de consciência própria? Tem que ser. Então vamos falar sobre isso. Antes de falar do analfabeto, eu vou falar do polígrafo. O que é um polígrafo? Várias grafias. Poli é vários. Grafo é de grafia. Ou seja, vários tipos de letra. Só que aí tem um detalhe importante. Tem aqueles que ele muda a caligrafia. O médium, ele pode mudar, ele escreve e tem a letra dele, o tipo de letra que ele faz, a caligrafia dele. Quando ele está no processo da psicografia, pode ser que a letra dele fique diferente. Não necessariamente a letra do espírito. Ela fica diferente por causa da conexão, mas não é que significa que é a letra do espírito, quando ele estava encarnando, entende? E aí tem médium, que é um pouco mais raro, que é assim, ó, vamos supor, o Lucas vai escrever, e aí ele recebe o Ribeiro conecta com ele. Aí ele vai fazer uma letra mais rebuscada. Aí o Ribeiro vai embora, vem a Pâmela, conecta com o Lucas. Arredondada. E pode acontecer isso. Conforme o espírito ali que está se conectando, o médium pode ir mudando a letra. Mas não significa que é a letra do espírito. Isso é um médium polígrafo, tá? Que muda a letra. Agora, tem o que produz a caligrafia do espírito quando estava encarnado? Tem. Raríssimo. Chico, né? Muito raríssimo. Chico teve alguma passagem dessa. Que ele fez assinatura, né? Que foi até com um processo lá, que o juiz acabou aceitando, porque a assinatura era exatamente a assinatura da pessoa enquanto estava encarnada. Então, esse que reproduz a caligrafia do próprio espírito, isso é raríssimo. Mas é possível acontecer. É possível acontecer. Então... Inclusive, isso acontece quando o espírito, muitas vezes, precisa provar que é ele. Isso. Eu tenho um tio desencarnou e ele mandou uma mensagem para o neto. Certo. Então, a letra escrita da mensagem foi uma letra lá comum. Mas na hora de assinar,
foi totalmente diferente e o nome escrito ali. Ele chamava Benevides. Aí ele escreveu lá, Benevides. Todo mundo sabia quem era o Benevides, certo? Mas alguém lembrou que era a letra dele. Tinha escritos onde ele tinha anotado o nome dele. Pegou e comparou. Estava igual. Certo? Não tinha, ninguém teve dúvida de que é dele. Tá vendo? A letra era igualzinho. É. E uma letra, assim, diferente, certo? Sei. Não tinha praticamente nada a ver com a outra letra. A mesma história, eu li um livro uma vez, eu não me lembro que livro que foi, mas era um casal que perdeu um filho e a mãe procurou o espiritismo, passou a aceitar, e o pai era renitente, não aceitava de jeito nenhum. Aí, um dia, o filho escreveu uma mensagem, falando as coisas lá para o pai, e ele sempre colocava o nome dele normalmente. Aí, um dia, ele escreveu uma mensagem lá, e eu não me lembro o nome certinho, mas vamos colocar, tipo assim, Edivaldo. Sei. Quando ele era criança, ele aprendeu a ler e escrever sozinho, e ele escrevia letra de forma, tudo maiúsculo. Sei. Só que o ele é virado para a direita. E ele escrevia o virado para a esquerda. Quando está começando a aprender. Sempre, ele escreveu durante muito tempo. Aí, cresceu, aprendeu, passou. Aí, um dia, ele pegou, mandou uma mensagem para o pai e assinou, tipo, Edivaldo. Com o Ezinho virado. Quando era tudo de criança e com o virado para a direita. Aí, na hora que a mãe bateu o olho, ela viu, pegou, guardava os escritos do filho que ela tinha e mostrou para o pai. Quem aí ele podia acreditou. escrever daquele jeito? Aí ele acreditou. Como é que o médium vai saber isso? Né? Como é que o médium vai ter essa ideia? Aí Né? ele não teve como discutir. Não teve como, né? Ele Prova cabal. Prova cabal. E é quando ele tem que provar que é ele mesmo. Exatamente. O Chico era para inocentar alguém, né? É, porque era o caso de um garoto que tinha morrido assassinado, né? Por causa da arma, só que o pessoal começou a culpar o tio, parece, do garoto que era o dono da arma, falando que foi ele. Então, o menino veio, escreveu, falando que não, que foi fazer uma brincadeira com o amiguinho, e ele mesmo se matou. E quando assinou, foram comparadas as assinaturas, o juiz deu a inocência para o tio, porque era a assinatura do menino. Isso é muito interessante. Claro que é raro. Eu tenho uma dúvida. É assim, dúvida mesmo. Porque, assim, em alguns casos, nunca fui, mas em alguns casos espíritas de psicografia, já conheço pessoas que fizeram. Você chega no começo, você preenche um questionário sobre o espírito que você quer receber a mensagem, e aí o médico deixa lá com os médicos e recebe a mensagem do espírito. Entendeu? Aí, assim, eu queria te perguntar, existe essa possibilidade de ter os dados, a gente mentalizar, alguma coisa assim, ou isso é muito aleatório? Porque, é muito aleatório. Geralmente, quando essas pessoas falam, não, sempre recebeu, entendeu? Foi lá, preencheu e recebeu no dia. Às vezes, alguns dias depois. Lembra, uma coisa que a gente vai falar aqui, o telefone toca de lá para cá. Por isso que eu questionei. E achei muito estranho. É estranho, sabe por quê? Está parecendo que as pessoas estão querendo pegar os dados para poder colocar ali na carta, para convencer a pessoa de que é aquilo. Não, porque entendeu? uma amiga minha foi, e aí o amigo dela tinha suicidado 1 ano antes. Menos de 1 ano, tinha dado 1 ano ainda. E aí ela foi e colocou todos os dados, né? Data de nascimento, de morte, nome dela e tudo, e recebeu uma carta dele. Nossa, mas tá muito recente. Sendo um suicídio. Não, às vezes pode acontecer. Porque isso é de espírito para espírito, né? O tempo que ele vai ser acolhido e atendido ali, no plano espiritual, é de cada um. Mas não é necessário acolher dados de ninguém, não. Porque, como eu falei, é de lá para cá. Se houve uma intenção ali de receber uma mensagem, esse pedido vai chegar à espiritualidade. Se o espírito estiver preparado para transmitir essa mensagem, se ele estiver preparado, se ele tiver o merecimento, ele vai ser trazido para que ele entregue essa mensagem, que ele transmita essa mensagem. Para quê? Colher dados. Ele sabe dele. É o que eu acho estranho. Tá, isso aí está parecendo que a pessoa está querendo... Eu vou te dar um exemplo
que aconteceu comigo, um exemplo assim. Foi bem no começo, quando eu estava vindo, e aí todo mundo põe o nome, né? Pedindo psicografia de uma pessoa que desencarnou, né? E aí eu já tinha posto do meu pai, tem mais de 30 anos. E aí eu falei assim, mas eu tinha o nome de alguém recente, né? Graças a Deus eu não tenho ninguém tão recente. Apesar que eu tive meus avós e tudo, né? Mas assim, tudo foi pela idade mesmo deles, então não quis, não vou colocar assim, não tinha essa vontade do meu pai, porque ele morreu muito cedo, né? E eu era muito jovem, então eu queria essa mensagem. Mas aí eu pensei assim, eu tive um aborto espontâneo entre o Brênio e a Isis, né? E eu queria saber dessa criança, como que era, né? Mas não tinha nome, não tinha nada, morreu com poucas semanas, né? Eu não tenho como colocar nem pedido, né? E entrei para dentro da sala, isso foi uma quinta-feira de tratamento. Aí, de repente, era bem no começo, a Cris está sem caminho, eu preciso de papel e lápis. Aí fui caçar um papel, um lápis para ela. E ela falou assim, eu tenho que escrever agora, porque estão me pedindo muito para escrever. Aí ela sentou lá, e aí eu continuei dando passo, rezando, sei lá, nem sei se eu sustentava, o que era. Aí, de repente, ela estava assim, eu preciso encontrar uma mãe, porque o menino me largou quieto. Me largou enquanto eu não escrevi. Falei, mas tá, que informação que você tem dessa mãe? Porque eu não volto aqui nesse centro, é mãe. Eu vou lá perguntar, né? Ela falou assim, não, perdeu uma criança com poucos meses, uns 2, 3 meses. Falei, tá, mas ele nasceu e morreu com 3 meses, né? Foi aborto? O que foi, né? Ela falou assim, não, foi aborto. E eu queria dar essa mensagem, porque essa criança tá doida querendo dar essa mensagem para essa mãe. E ela queria uma mensagem dele hoje. Aí que minha ficha caiu. Eu falei, o quê? Por quê? Foi um pensamento tão segundo assim, na hora, eu falei assim, não tinha nem nome nem nada, eu entrei no tratamento, entendeu? E aí era para mim a mensagem. Passou um mês, ele voltou novamente e mandou outra mensagem e falou que a avó dele estava acompanhando ele. Ele não estava sozinho, ele estava estudando. Entendeu? Então, assim, não necessariamente você tem que escrever em lugar nenhum. E no caso da Pamela, sabe o que eu acho que aconteceu? Ela, de alguma forma, percebeu a presença dele. Por isso que veio essa vontade repentina de receber a mensagem dele. Entendeu? Provavelmente ele já estava aqui para isso, e ela percebeu, inconscientemente ela percebeu isso, e ela veio o pensamento. E eu pensei, não tem como eu escrever, pedir nada, porque não tinha nome, não tinha data, não tinha nada, vou falar o quê, né? Eu, sinceramente, tenho muita resistência com esse negócio. O que a gente pede aqui? O nome, se a pessoa quiser colocar a data. O contato, para a gente entrar em contato. E a gente nem fica olhando os nomes que estão lá. A gente nem sabe os nomes que tá. Pois o nome é só para encontrar pessoas. Para encontrar pessoas, exatamente. Por isso que eu achei estranho quando essa minha vida me falou. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Igual da semana, acho que um mês atrás, mais ou menos, que eu pus nome, tanto do começo quanto da assinatura, e não tinha ninguém aqui que tinha esse nome, mas a pessoa escreveu assim, ainda bem que você está recebendo essa mensagem. E claro, nem vou ler, porque não tem ninguém com esse nome. Era para ler. Era para ler. Todas então, pode ser que a pessoa receba online o dia que ela vai ver o vídeo. Isso. Entendeu? Pode ser, porque fica gravado. Exatamente. Então, aí eu falei, não, então deixa eu colocar. Gente, como o Ribeiro falou, voltando aqui, como o Ribeiro falou, e ele já testou a ideia rápida, esse processo da mudança da caligrafia só é possível no médium semimecânico ou mecânico, né? Porque como é que o médium intuitivo vai poder mudar? Ele está consciente ali, como é que ele vai mudar a caligrafia dele? Não dá. Então, só acontece semimecânico. Tem também, pessoal, o médium poliglota, que é o que vai transmitir uma mensagem em outra língua. Em outra língua. Lembra da gente falar lá em Pentecostes, a xenoglosia?
Só que a gente está falando da psicofonia. Isso pode acontecer também na psicografia, tá? Por algum motivo específico do espírito, ele transmitiu uma mensagem em uma língua até então desconhecida para o médium nesta reencarnação. O que pode fazer? É o que a gente estudou lá atrás. O que pode fazer com que ele seja capaz de transmitir uma mensagem em outra língua? Pode ser que ele tenha um conhecimento dessa língua de outras reencarnações, no inconsciente, facilitando o processo. Caso não, é como se o espírito tivesse desenhado as letras, porque ele não sabe aquela língua. Tá? Então, é isso que acontece. A gente falou isso lá no capítulo 5, ó, no item 5.8.2, capítulo 8, no item 8.4. Tá? Esse mesmo processo... Hã? O cara não sabe a língua, mais ou menos. Tem que ser mecânico ou sendo mecânico, para dar conta. E é a mesma coisa para o médio analfabeto, ou Kardec chamou de iletrado, né, naquela língua culta dele. Mas médio analfabeto ou médium iletrado é a mesma coisa. Ele não sabe escrever. Aí ele entra numa conexão mediúnica e escreve. Então, assim, obviamente, existe uma barreira física muito grande para o espírito, né? Que ele tem que fazer o processo ali de desenhar as letras. A pessoa não sabe escrever. É a mesma coisa você pegar uma criança, pegar na mãozinha dela ali e for ensinar ela a fazer o A e o U. É a mesma coisa. Então, uma barreira física muito grande, né? Então, por isso é raro também. É raro acontecer, mas é possível acontecer. A gente falou isso lá no capítulo 5 também. Tá? Então, é isso de psicografia. A gente precisava ter esse vislumbre, né? Lá, como começou lá, como se desenvolveu a intuição, a inconsciente, que é a mecânica, a semimecânica, essa questão da caligrafia é importante. Ah, lembrei de um detalhe. A gente estava falando aqui, né, que é importante essa mudança na caligrafia, até para se convencer as pessoas de que é realmente uma comunicação de alguém que desencarnou. Só que isso, se o médium não tem essa capacidade de mudar a letra, não significa que ele não seja médium, descobre. E isso é apenas uma ferramenta a mais que alguns médiums têm. Não é todo médium que tem essa capacidade de mudar a letra. Outro detalhe importante que já aconteceu muito aqui na casa é o médium que ele é destro e, de repente, ele sente a necessidade de escrever com a mão esquerda. Já aconteceu aqui várias vezes. Marcela, com a Cris, não sei se você já aconteceu. Você já, né, Lúcia? Então, o médium sentiu a necessidade de escrever com a mão esquerda, né, provando essa conexão com o espírito. Agora, se o médium não tem essa vontade, se o médium não muda a letra dele, isso significa que ele não está fazendo uma psicografia? Claro que não. Claro que não. É só uma ferramenta. Tá? Uma ferramenta. Pode acontecer. Pode falar, Ribeiro. Você disse sim. A qualidade não pode perder uma coisa. Poder pode. Mas eles sabem até onde eles podem ir, até onde não devem ir. Eu digo que esse caso que chega, porque tem muito caso aí, quando eles assassinaram, formas de outras coisas, se ele pudesse intervir, fotografar e colocar lá o corpo, do dia. Porém, nem sempre eles devem intervir, entendeu? Até para não atrapalhar o nosso livre-arbítrio. Entendeu? Fácil, né? Tem médico que já recebe digitando, né? Né, gente? Estamos numa era moderna. Já põe o notebook ali e já está psicografando, digitando. Digitografando. Acabei de criar um novo termo. Sim, tem toda uma gama de prova.
verdade, não era porque todos os outros indígenas sabem que não era. Mas sim, para mostrar para a gente essa capacidade de falar, de levar o nome do espiritismo para outros lugares. Não tanto para provar alguma coisa. Exatamente. É. E no seu caso, eu arrisco dizer que a sua psicografia é intuitiva. Né? Porque você está ali digitando. Se o espírito desencarnou no século XIX, ele não tem nem noção de como é que põe os dedos ali para ser uma psicografia mecânica. Como é que ele vai controlar a sua mão? Né? Então, é uma psicografia intuitiva. O dela é intuitiva. Por isso que ela faz digitando. Ela vai recebendo a mensagem e ela mesma já vai digitando ali. Mas é igual o André Luiz. Quando ele foi querer mandar a mensagem, lá no Ministério de Comunicação, perguntou: tem vários instrumentos para você mandar a mensagem. Qual é o meio que você quer? Né? Mas às vezes o cara desencarna em 1900, mas aprendeu lá já a digitar. Pode ser também, né? Então, pode. É claro. E eu acho, gente, eu fico encantado com isso. Tem gente que é contra, sabia? Essa modernização. Eu fico encantado. Claro. Tem muito mais tecnologia de lá. Talvez digitar já está velho. Talvez, porque já encontrou essas tecnologias. Se ele tiver a permissão, né? Dependendo do estado dele lá. Mas se o André, todo mundo está em evolução e aprendendo, a gente tem essa noção de Sim. ficar aprendendo. Sim. Não ser impressora, né? Se ele estiver muito preso à reencarnação dele, ele não vai aprender, mas... Pelo tempo, né? Pelo tempo, sim. Estou preocupado com a tecnologia, assim, estou preocupado com o meio bebê lá. Você vai comer bebê? Se não tiver comida, eu vou dar nada. Ribeiro, sinto em informar, mas pelas leituras que eu fiz, é uma sopinha leve, bem ralinha, Eu falo 24 horas por dia. com algumas frutinhas de vez em quando, e olhe lá. E olhe lá, viu? Vou começar a comer mais hoje em dia, assim, para me tirar atrás. Vai chegar lá. No Mensageiros, o Aniceto fala sobre a absorção do nitrogênio. Quando a gente aprender a absorver nitrogênio, a gente não vai precisar se alimentar do jeito que a gente se alimenta hoje. Mas ainda não chegamos nesse nível ainda. Mas o perfil alimentar das crianças, o comportamento alimentar das pessoas já está muito diferente. Né? Não. A gente vê uma discrepância muito grande da vida das crianças. Está mudando muito. E eu acredito que também o orgânico, esse pai cuidando a criança não está consciente. Que já são aparelhos, corpos que já vêm mais preparados, né, para alimentações mais leves, né? Já se abastecem com mais facilidade, né? Fazem a quebra da energia. Muda a absorção do intestino, as pessoas estão mudando muito. A absorção do intestino está diferente. A gente ainda está precisando aprender. Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. O André Luiz toca muito nesse assunto, né? Da questão do abuso dos animais, das plantas, da natureza que a gente faz, né? Que a gente, ao invés de sermos os que cuidam, porque é da lei que o mais adiantado cuide do mais atrasado, como estamos no passo à frente dos animais, nós deveríamos cuidar deles, e não abusar deles, e a gente abusa dos animais, né? A gente abusa. A única coisa que me deixa feliz para não ser vegana um dia é que em algum dos vídeos do André Luiz fala lá que os laticínios é o futuro da alimentação. Então eu ainda aposto nisso. Eu bebo meu leite todo dia de manhã. Você me trouxe um alívio? Eu falo assim, não. Eu dependo porque desse tem o leite. tal da lactose, do glúten, aí tem uns que falam que aí do açúcar, aí uns que não pode nada, uns que podem, uns que não sei o quê. Aí você não sabe se você come Essas de manhã, coisas me você cansam come de demais. tarde. Eu não dou conta disso. Aí um dia falaram assim, faz o que seu coração falar. Aí eu falei assim, pelo menos o André Luiz falou alguma coisa de laticínio, eu vou continuar bebendo leite. Mas é muito complexo isso. Pessoal,
É Eu com vou- tempo, né? Eu vou passar uma atividadezinha para vocês, tá? É bom que vocês vão ter 2 semanas para fazer. É porque não vamos ter a aula semana que vem. A atividade é essa que vocês já fizeram, quando a gente ainda estava falando lá de conexão, só que agora especificamente da escrita, né? A gente está falando de psicografia. É aquela questão, gente, eu não estou pedindo para você psicografar. Eu estou pedindo para ver se você consegue discernir a conexão, se você recebe alguma intuição, igual aconteceu com a Glaucia, vê aquela inspiração de um texto, de um poema, você vai facilitar o processo na hora que você fazer a sua meditação, a sua irradiação, e elevar o seu padrão vibratório e ficar aberto. Vem uma mensagem, se você sentir no seu coração de escrever, escreva. E aí vai ser legal demais você trazer aqui para a gente na aula e compartilhar. Para a gente compartilhar com todo mundo. Não preciso nem falar nada para Lucas, Pamela, Geise, né, Karina, que já Para eles que já viu são médios, já trabalham, ostensivos, né? eles conseguem fazer essa psicografia na casa ou só que Consegue. no Se eles ambiente? irradiar, é óbvio que sim. Consegue? Claro. Médio é médio, em qualquer lugar. Mas eu achei que tinha que ter A preparação do ambiente Mas o ideal é que ele faça num ambiente preparado para que tenha todo um aparato espiritual para isso. Certo? Por isso que eu estou dizendo para fazer primeiro uma oração, uma meditação, uma irradiação, é 5 minutinhos. Não é para você fazer uma sessão de desobsessão de sua casa, mediúnica de sua casa. É só uma preparação para ver o que você recebe, principalmente quem não é ostensivo, para ver se vem a intuição de alguma coisa na sua cabeça, uma conexão, você trazer, tá? Outra dica... Também a gente não pode tentar fazer psicofonia. Não. Aqui, eu não quero induzir vocês a usar a mediunidade inconsequentemente, de jeito nenhum. É uma atividade para um exercício prático, na qual você vai se preparar, se vier 5 minutinhos ali, você escreve. Uma ideia muito interessante, que a gente comentou aqui, que o culto no lar é excelente para esse momento, porque é um momento ali que você está orando, está a família reunida em prol de uma oração, de um estudo evangélico, então está todo mundo com um padrão vibratório um pouco mais alto. Então ali é um momento de você se preparar e permitir, caso venha você anotar alguma coisa, né? E se você tiver aí do coração de trazer e fazer uma leitura para nós, o pessoal da internet aí que está acompanhando, viu? Também quiser trazer. Então, vocês vão ter aí 2 semaninhas. Repetindo, semana que vem a gente não vai ter aula, porque eu não vou poder estar presente, vou estar trabalhando. Então, na semana que vem não tem aula. Vocês vão ter 2 semanas para fazer essa atividade aí, para a gente voltar daqui 15 dias e trocar ideia. Isso é legal, porque pode vir algumas dúvidas, sabe? Tipo assim, ver uma coisa, mas eu achei que era da minha cabeça, será que era, será que não era? Traz isso, se veio essas dúvidas para vocês, eu não sei se eu sou capaz, mas de repente me veio uma ideia diferente, que eu não costumo pensar nisso, será que é? Traz, para a gente ir... Oi? A Marcela, ela está escrevendo um livro pelo Aniceto? A Marcela? Acho que não é, não. Ela está fazendo um livro Um viajante lá. Então, não é o Aniceto, não? Não, acho que não é Aniceto, não. E ela é intuitiva, você sabe falar? Difícil falar, hein? Eu acho que ela varia entre intuitivo e sendo realante. Aí ela aí. Fala, Marcela. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. É a Vilma. Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Então, pelo que eu estou percebendo aqui da aula, varia, depende da mensagem, porque tem mensagem que é como se fosse um ditado. E tem mensagem que eu fecho o olho e eu só vou ler a carta depois que eu tiver consciente. Igual quando eu estou escrevendo com a mão esquerda, que no caso são as do viajante,
eu nunca sei o que ele vai escrever. Eu só vou conseguir entender depois que eu ler a carta. Então, provavelmente, você é semimecânica. Até porque, para escrever com a mão esquerda, né? É. Agora, já tem mensagem, por exemplo, que eu venho um texto certinho, sim, aí eu só transcrevo para o papel. Aí, às vezes, muda alguma coisa, uma palavra em outra, só para fazer sentido na frase. Mas o fundo da frase, o fundo do texto, vamos assim dizer, já está pronto. Então, tá vendo? Ela varia entre o intuitivo e o semimecânico. E Percebe? eu não sei se faz sentido, mas, por exemplo, se eu estiver psicografando e alguém conversar comigo, eu consigo conversar com a pessoa e voltar a psicografar. A intuição. É a mesma coisa que ter duas pessoas falando com você. Você está falando com uma, outra vem, pergunta alguma coisa, você responde ela e volta a falar com a pessoa. É. Porque é intuitivo. Percebe? Aí é isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado por ter compartilhado. Imagina, eu que agradeço vocês. A Karina comentou aqui, ó, nesse meu processo de desenhar e escrever, que é muito suave, tive a certeza que é um processo mediúnico mesmo, quando desenhei um preto velho no final dos trabalhos do ano passado, pois definitivamente não sei desenhar nem homem e nem velho. E ontem foi a primeira vez que escrevi sem pensar, não foi poesia. E mesmo sem pensar, no final foi um texto muito bonito, profundo e que fez todo sentido. Tá vendo? Como que o intuitivo sabe que aquele texto não é dele? Porque é mais difícil para o intuitivo discernir se a mensagem é dele ou não. Como que ele sabe? Ele vai analisar se é um pensamento que ele geralmente tem. Às vezes é um pensamento que é estranho para ele. Um conhecimento que às vezes ele nem tem. Então, ali fica claro dele perceber que não é ele. Como que eu sei quando eu estou aqui, num estudo de quarta, por exemplo, eu falo umas coisas que eu estou aprendendo com o que eu estou falando. Naquele momento que, nossa, eu não tinha pensado nisso antes. Como que eu falei se eu não tinha pensado nisso antes? Porque não sou eu que falei. Você fala, né? Até mesmo nos trabalhos daqui. Sim, sim. Eu sou intuitivo. Então, isso acontece muito, principalmente no estudo aqui no Evangelho. Às vezes eu falo coisas que eu estou aprendendo com o que eu estou falando. Por quê? Porque aquele pensamento não é meu. Mas é muito interessante na psicografia, porque às vezes tem umas frases que você não faz a mínima ideia de onde vai dar. É um negócio que assim, no início eu ficava questionando, mas quem quer falar? Onde vai chegar isso aqui, né? Quem isso quer falar? Ele só fala. Só escreve. Não atrapalha, né? Atrapalha. Nosso objetivo como média é não atrapalhar. E às vezes você está escrevendo, e aí você quer concluir a frase do jeito que você acha que é o certo. Aí, de repente, sai uma frase nada a ver. Ah, tá bom, não é meu. A gente tem que entender que a gente não tem que interferir, a gente tem que deixar fluir. E se ficar pensando demais também desconecta. É igual quando eu queria estudar muito o evangelho para chegar aqui e dar o estudo, achando que era eu que fazia o estudo, né? Olha a vaidade aí. Aí eu entendi que eu tenho que interferir o menos possível. Não que eu tenho que largar. Eu passo o olho, mas eu sei que na hora vai vir muita coisa que nem é minha. Então eu tenho que permitir isso acontecer, né? Assim como o médium da psicografia também. Deixa a mãozinha correr aí. Nas falas, eu arrepio quando não sou eu que estou falando. Por exemplo, mesmo que você falou e eu vou falar alguma coisa, de repente eu começo a sentir arrepiar. Então, eu sei que não sou eu que estou falando, nem as perguntas. Aí eu sinto essa diferença, até quando eu estou conversando com uma pessoa. Principalmente no aconselhamento. No aconselhamento. Dá um arrepio, dá uma sensação diferente, né? Eu tenho hora que parece como se eu tomasse um choque, assim, na espinha. Um trem diferente, uma coisa. E aí eu sinto uma coisa diferente. Aí eu falo, quando eu vejo, eu falo uma coisa que eu nem imaginava. É muito legal isso. Mais uma prova do sistema nervoso no processo. Gente. Vocês estão falando de mediunidade. Esse tempo que agora eu pensando. Já aconteceu comigo várias vezes, a vida toda, que você já está, tipo, escrevendo alguma coisa, geralmente serviço, certo? Onde eu preciso fazer uma pessoa entender determinada coisa. E está na minha mente assim, assim, assim,
Aí acontece assim, de uma hora para outra, sabe que a linha muda totalmente. Muda o raciocínio. E vem aquela ideia diferente, fora da minha linha de raciocínio. E eu sei que eu tenho que escrever rapidinho, porque depois eu não vou poder lembrar. Mas é isso. É isso. Isso já aconteceu comigo. Agora, você imagina quando eu estava desenvolvendo isso. Trabalhando, escrevendo texto de serviço, sabe? Coisas comuns, assim. É o que acontecia comigo quando eu estava escrevendo a apostila, desenvolvendo o curso. Várias vezes, quase todas. Agora eu vou falar disso. Sentava para começar a preparar a aula, descambava para o outro lado. Igual A linha de raciocínio muda totalmente. O Wellington pediu para eu fazer um curso, e aí eu pego os livros e eu vou escrever isso. Na hora que eu sento lá, não, mas parece que eu tenho que pegar desse livro aqui. Aí você vai, escreve, desse jeito. Outro livro. Aí dá 1h30, mais ou menos, a minha cabeça começa a não funcionar mais. Não, eu acho que eu tenho que parar. Aí eu escuto, tá na hora de parar. Que aí você começa a atrapalhar. Apenas um compromisso, só para um adendo que eu percebi ontem. Porque na psicofonia também é muito limitado, às vezes, você ter certeza que está ali. Pelo menos para mim no começo porque era difícil a conexão. E aí ontem eu não consegui conectar de forma nenhuma. Semana passada trabalhei com 2 dias. Ontem não foi. E era incrível como eu tinha certeza de tudo que eu estava falando ali, tipo, que ela não estava ali comigo naquele momento. Tanto que é diferente. É diferente. É muito. É diferente. É diferente. É difícil explicar, mas é diferente. Gente, a gente está extrapolando o horário aqui. Vamos encerrar. A Marcela. Então vamos levar o pensamento a Jesus. E vamos agradecer ao nosso mestre e amigo Jesus por mais uma noite de aprendizado, de compartilhamento. E através da gratidão, irradiar novamente a nossa luz interior, formando novamente essa conexão das nossas luzes, essa corrente de luz que nos liga à espiritualidade, nos liga a Jesus, por essa noite abençoada de estudos. E assim, a gente encerra com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez.